Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Saúde Coletiva, Informação, Orientação e Cuidado, que é uma produção do mestrado em Saúde Coletiva da Universidade Regional de Blumenau, a FURB. Eu sou Luana Gabriele Nilson. Eu sou Hernani Santa Helena. Nós somos professores no mestrado profissional em Saúde Coletiva da FURB e a ideia desse podcast em Saúde Coletiva é devolver para a comunidade os resultados de estudos realizados pela universidade, além de informação, de orientações e cuidados no campo da saúde coletiva. São pesquisas realizadas pelos mestrandos, sob orientação de professores, doutores e pesquisadores de diversas áreas da saúde. E aí o podcast surge como um intuito de aproximar a comunidade e os pesquisadores locais. E esse é o canal, então, pelo qual nós vamos debater sobre a saúde coletiva em Blumenau e também na região. Hoje a gente vai falar especificamente sobre um tema que é muito importante para a área da saúde coletiva e para os serviços de saúde, que é a avaliação em saúde. E para isso a gente convidou a professora doutora Josimari Telino de Lacerda, que é do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva e do Departamento de Saúde Pública da Universidade Federal de Santa Catarina. A professora Josi, ela tem muita experiência na área de avaliação e é uma felicidade contar com a sua presença aqui para conversar um pouquinho conosco. Muito obrigada, professora. Muito obrigada, eu que agradeço ao programa, a você, Hernani, a oportunidade de estar aqui compartilhando as nossas experiências. Professora, a gente sempre pede para os convidados falarem um pouquinho sobre o seu currículo, a sua experiência, a sua expertise, se você puder resumir um Claro. pouquinho pra gente. Sim, eu sou sanitarista, sou dentista de formação, mas atuo especificamente na área da saúde coletiva há algum tempo. Sou mestre em saúde pública, doutora em ciências da saúde na medicina preventiva. Estou na universidade desde 2007, onde eu contribuo lá na área que você citou. Faço pesquisa, política e extensão e também atuo num serviço de apoio aos gestores, que é o Telesaúde. Muito obrigada, professora. Bom, a avaliação ela é uma área de conhecimento que ela orienta a tomada de decisão para a qualificação de produtos e processos em busca de melhores resultados em saúde. Você poderia falar um pouquinho para nós sobre o papel da avaliação, né? E como você vê a sua inserção no campo da saúde? Bom, a avaliação ele é essencial no campo da saúde coletiva porque através desse tipo de pesquisa, desse tipo de área do conhecimento, que nós podemos refletir sobre como que estão as políticas públicas. Eu vou falar do ponto de vista da avaliação em saúde no campo da gestão, porque a minha área de atuação é no planejamento, políticas públicas e gestão, e é neste campo que a gente olha a avaliação em saúde nesse momento. A avaliação é vista genericamente como um processo punitivo, né? A gente está acostumado a ser avaliada nas coisas. A palavra avaliação, ela dá um certo receio nas pessoas, porque ela vai ser julgada. Porque a avaliação, no seu próprio nome, é estabelecer um juízo de valor, avalia, né? Então, o valor é um eixo central, onde a gente vai dizer se está bom, se está ruim, se está pouco, se está muito, se está implantado, se não está implantado. E isso, como as pessoas vão ser avaliadas, esse histórico punitivo da avaliação, as pessoas ficam com receio dessa exposição, com receio de serem avaliadas. Então, há um certo temor. Mas não é nada disso, porque, na verdade, a avaliação é um instrumento necessário que está dentro do processo e das áreas de atuação da gestão. Você identifica o problema, você define as ações e estratégias, você implanta e você avalia para verificar se essas ações estão atingindo. Então, a avaliação é um processo, na verdade, de conferência, de retomada e de tomada de decisão. E no campo da gestão, como é que eu vejo isso, né, no campo da saúde? A avaliação em saúde no sistema de saúde é recente. Então,
Nós implantamos um sistema, fomos ver os problemas, implantamos programas e só mais ou menos a partir de 2007 que a gente começa, enquanto sistema, a fazer a avaliação das nossas ações. E ela é um processo, na verdade, que eu entendo hoje a avaliação, um processo pedagógico. Porque na hora que eu sou convidada a fazer a avaliação do meu processo de trabalho, das minhas ações, eu reflito sobre o que é e como deveria ser, minimamente, porque eu tenho que responder aquelas perguntas, é um processo de reflexão. E depois, com o resultado, um novo processo de reflexão para retomada de decisão. Então eu vejo assim, um campo muito prazeroso, muito rico, e que eu estou nele com muita satisfação. Josi, como você falou, essa investida na área da avaliação é um processo relativamente recente, né? Uhum. E a gente sabe que tem iniciativas que estão pipocando tanto por parte do governo federal, a partir do EMAC, outras iniciativas que vêm sendo feitas já há alguns anos, como você falou, e vários estados da federação têm feito isso com o apoio das universidades. A gente queria que você contasse um pouquinho para nós da experiência do núcleo de pesquisa de vocês lá da UFSC. Então, assim, o que vocês têm priorizado, o que vocês têm feito, que resultados interessantes vocês têm trazido para contribuir com o SUS aqui de Santa Catarina? Nossa, né, contribuir com o SUS de Santa Catarina é um desafio. O NEPAS, que é o Núcleo de Estudo, Pesquisa e Avaliação em Saúde, ele nasce na origem da inserção, quando o Sistema Único de Saúde entendeu que era momento de fazer as suas avaliações. No país não tinham muitas universidades, muitos centros que trabalhavam com avaliação. Então, o primeiro movimento para que a avaliação acontecesse foi fomentar, financiar a criação de núcleos de pesquisa. Assim nascemos nós ali, né? E posteriormente um processo de educativo dos gestores, um processo de convencimento de que a avaliação faz parte do processo de gestão, na perspectiva de institucionalizar a avaliação. Então, a avaliação deve ser entendida pelos gestores como uma prática do seu dia a dia. E o NEPAS nasceu nessa origem. O NEPAS, então, prioriza a área das reflexões das políticas públicas, planejamento de gestão, porque todos que estão lá atuam nessa área. Durante esse período, nós nascemos ali em 2006, 2007, nós conseguimos implantar uma linha de pesquisa no programa de pós-graduação. Então, todos os professores do NEPAS estão no programa de pós-graduação, doutorado e mestrado. E também temos uma relação próxima com o Ministério da Saúde e com a gestão estadual para auxiliá-los ou para realizá-los, acompanhá-los nos processos de avaliação. O NEPAS, quando nasceu, estava demandado do Ministério da Saúde fazer o apoio ao governo do Estado para fazer a institucionalização. Nós desenvolvemos um modelo, eu estou assim, colocando esse aspecto histórico, porque eu acho que é importante o que é o resultado disso. Nós desenvolvemos um modelo e uma proposta de avaliação da atenção primária em Santa Catarina, construída com os técnicos da Secretaria de Saúde, para que eles entendessem, para que eles escolhessem os melhores indicadores. Fomos monitorando todo esse processo e tivemos como resultado que o Estado, durante 6 anos, adotou este modelo para avaliar suas práticas, para premiar os gestores. Isso foi um processo muito rico e continua disponível. E a partir daí, o governo do Estado, os técnicos, na verdade, do Estado de Santa Catarina, se empoderaram e foram adaptando esse modelo para outras áreas. Então, acho que essa é uma grande contribuição desse nosso núcleo. Temos muitos técnicos que procuram os programas para se aprofundar na área da avaliação, para poder, nos seus espaços locais, fazerem as suas reflexões. Então, acho que essa é uma grande contribuição que nós temos dado, né? Fora as pesquisas que fazemos, porque entendemos que para fazer a avaliação é preciso dominar o objeto que está sendo avaliado, entender profundamente daquele tema. Se não entende no primeiro momento, um estudante na avaliação vai primeiro conhecer o seu objeto para então identificar qual é o problema que é importante para responder e dar o retorno nesse processo. Então,
nós somos da avaliação em saúde e os alunos vêm com os objetos. Então, as nossas pesquisas, elas percorrem por diferentes campos, desde reflexões sobre a gestão de recursos humanos, a gestão do planejamento, a gestão da atenção primária, dentro de vários focos, né, desde atenção pré-natal, a organização do processo de trabalho, aspectos pontuais como a saúde bucal, nós temos alguma coisa, atenção especializada, atenção hospitalar. Então, o NEPAS tem disponível para a comunidade gestora, estudantil e até usuários, um conjunto de reflexões neste campo, e esse é o nosso trabalho desde então. Você quer falar um pouquinho, professora Hernani, também sobre o lugar das pesquisas aqui? Alguma coisa a gente tem feito também aqui no nosso programa de pós-graduação, mas mais focado, alguma coisa de gestão, mas alguma coisa também voltada para a parte de avaliação de tecnologia de cuidado, né? Uhum. Especificamente na gestão, teve um estudo feito em parceria com um município aqui da região, com uma mestranda nossa, sobre a questão de regulação, onde a gente fez uma combinação de estudo qual e quant ali, mas uma reflexão para até conversar, né, porque esse podcast também a gente conversar um pouco, e que eu levo para os alunos, é que às vezes a gente faz uma pesquisa que foi trazida pela aluna, foi revista pelo gestor, o gestor encomendou uma outra coisa, nós fizemos a pesquisa, devolvemos, trocou o gestor e o gestor não quis, o novo gestor não quis mais fazer. Então, esse é um grande desafio para quem trabalha com avaliação. A gente avalia, mostra alguns resultados e assim, o gestor muda, né, porque é isso, a gestão pública lida com essa situação. Por isso que eu acho importante, desculpe, Hernani, por favor. Por isso que eu acho importante que todo esse processo seja construído em conjunto para a institucionalização dessa prática, porque na gestão os gestores passam, mas os técnicos que levam a roda. Então, quando esses técnicos eles entendem a importância, eles podem até não ser no protagonismo da política que isso o gestor define, mas no seu cotidiano ele vai inserindo os elementos. Isso, para mim, é fundamental. Por isso que eu vejo o processo pedagógico da avaliação, né? E nisso que a professora falou sobre essa questão da avaliação, do lugar lá no começo, né, que a avaliação não é punitiva, e agora na sua fala você falou da implantação, institucionalização do processo de avaliação, premiação de equipes que então veem a avaliação também mostrando o que eu estou fazendo de bom e como é que eu posso compartilhar isso com outros. Tem outras questões do trabalho, das pesquisas, das avaliações que vocês vêm fazendo e que você poderia compartilhar conosco em relação à atenção primária, assim, né? Que outros aspectos da avaliação com a atenção primária têm se destacado assim, nesse caminho? Então, a atenção primária a gente tem aprofundado muito as nossas reflexões. Então, o Hernani falou do PEMAC, então o nosso núcleo aplicou aqui e acompanhou a avaliação no Estado. Foi um Estado que foi fácil fazer a avaliação, muito pelo histórico, porque então o PEMAC chega em 2011, a gente já está desde 2006 trabalhando com isso, de modo que entrar nos municípios para avaliação com o PEMAC foi um processo muito tranquilo, porque eles já conheciam o grupo e já conheciam o que a gente fazia com a avaliação. Não era punitivo, era reflexivo e em alguns casos. O PEMAC vem como uma grande proposta. Antes a gente teve a AMQ, né, que era uma autoavaliação como uma iniciativa, e depois veio esse programa de melhoria do acesso e da qualidade, que foi importante, primeiro, para um grande diagnóstico, porque ele é um conjunto de informações desde a estrutura ao processo de trabalho, e principalmente os aspectos do resultado do PEMAC, a gente não sabe explicitamente, mas é só olhar as últimas políticas que a gente teve de financiamento de equipamentos de informática e áudio e vídeo para que os municípios tivessem acesso à informação, de redefinição de algumas práticas no seu cotidiano. Então, isso tudo é resultado desse processo. Aqui nas nossas pesquisas, além do PEMAC, então o PEMAC e às vezes ainda utilizamos a base de dados, uma importante base de dados, porque tivemos 3 ciclos do PEMAC, então a gente consegue fazer a análise desde
comparativa, o que avançou, o que reduziu nos processos, porque apesar que as perguntas mudaram um pouco, mas os eixos temáticos eles se mantêm, então a gente consegue fazer isso. A gente consegue isso do ponto de vista geral da organização dos serviços, mas também pontualmente a gente consegue ainda inserir algumas questões que nós coletamos lá nas pesquisas. Então temos estudantes que não necessariamente eu preciso voltar lá no campo porque já tem um banco de dados. Essa é outra coisa da pesquisa, né, Hernani? Que esse banco fique público, que a gente não precise fazer um retrabalho nesse processo. Então, nós temos também processos de avaliação de ações em saúde, então, aspectos temáticos como atenção ao diabetes, atenção à hipertensão, a prática da saúde bucal, a puericultura, o puerpério, então, alguns aspectos, a humanização, então, vários aspectos do campo da atenção primária, a gente vem atuando. Você dirigiu diretamente para a pergunta da atenção primária. É isso, é um processo reflexivo muito importante, e a gente faz a devolutiva para o gestor, não só a devolutiva à sociedade nos artigos, mas a gente faz oficinas de devolução, de explicação, que eu acho que é isso, né? Porque as pessoas se sentirem participando do processo. Isso, a gente não são objetos só de coletar, mas também você devolve e discute com eles como implementar isso na prática. Exatamente. Nós tivemos algumas experiências fantásticas. Aí na atenção primária, só dar um parênteses aqui, nós fomos convidados para fazer uma reflexão da avaliação de um setor do Ministério lá, de uma política lá, que eu não vou citar o nome para não expor. E nós fomos lá fazer as oficinas com os técnicos, porque o gestor encomendou aquele tipo para reflexão da organização daquele setor. E foi muito interessante, porque cada vez que a gente fazia, porque o avaliador faz instigar, né, as perguntas, as pessoas estavam lá muito acomodadas, e eles estavam construídos, a gente perguntava, você trabalha nisso? E por quê? Você quer avaliar isso por quê? E principalmente o Ministério da Saúde, que está muito habituado a avaliar a sua atuação a partir do que o serviço lá no município, que é realizado pelo gestor municipal, não é ele que vai implementar, avalia. Então, seus indicadores é de ponta, quantos por cento aderiram ao programa, quantos por cento foram medicalizados, mas aquela não é uma ação do Ministério. A dificuldade que esse grupo teve até chegar no seu objeto e no seu locus. Então, esse é um processo assim, que para a gente foi muito enriquecedor, porque você devolve para o indivíduo. E, a partir dali, eles assumiram a publicação, eles publicaram como sendo da avaliação, porque a gente era só uma assessoria, eles fizeram todo o processo e redefiniram o seu espaço de trabalho. Isso é muito legal, né? Então, a gente tem que devolver, mas numa linguagem também. Sim. E as pesquisas numa linguagem, né? Porque a gente tem uma linguagem meio acadêmica. E outra, a gente faz os relatórios, mesmo as dissertações, né? Tese que a gente precisa, aquele calhamaço. O gestor não vai ler. Então, tem que ser assim, 3 papéis impactantes, pegar o ponto que vai instigar a ação. Esse é um processo também de aprendizado. Tradição científica. Exatamente. E assim, pensar aquilo que é estratégico naquele momento, né? Eu acho que isso é importante. A gente também tem feito essa prática e é muito, muito enriquecedora. Né? Luana esteve lá, avaliou o telesaúde, então foi um processo mesmo. E na área, a professora é odontóloga de formação, tem aspectos da avaliação na odontologia ou em alguma outra área que tem transitado mais pela prática, que você gostaria de compartilhar alguma questão mais específica dessa inserção da avaliação? Então, eu acho que eu já falei alguns pontos, você está instigando, né, da saúde bucal. A gente, quando vai para a saúde coletiva, a gente meio que deixa de lado o único objeto, que é o objeto da formação, né? Então, a gente vai ter que ampliar. Então, eu costumo dizer, uns colegas lá dos departamentos não gostam, que eu fui dentista uma época, né? Então, não sou mais dentista, senão você é, mas não é. Então, na avaliação em saúde bucal, nós, enquanto núcleo, participamos, muito mais coordenado pela professora Cláudia, né? Do PEMAC-CEL, que é um programa de avaliação, né? Aliás, o Ministério da Saúde está discutindo uma retomada da avaliação. Tivemos um período aí em que não fizemos mais avaliação e agora está se retomando o processo da avaliação. Mas na odontologia, a avaliação do CELS foi depois do PEMAC, então ele continuou
nós temos aspectos de algumas reflexões do processo de trabalho da odontologia também e da organização da atenção primária também na odontologia. Muito bem. Bom, assim, já vi que foi feito muita coisa. E ainda tem muito por fazer, com certeza. Muito, com certeza, então, com certeza. A ideia, então, era tentar a gente pensar um pouquinho junto aqui, que lacunas que tem, assim, o que está na ordem do dia para a gente pensar em termos de avaliação em saúde, seja do ponto de vista de abordagem metodológica ou de tema que você acha que são importantes, parcerias, enfim, o que está na ordem do dia para a gente trabalhar? Nós centramos muita força inicial, até porque a institucionalização da avaliação foi na atenção primária. Não que esgotamos todos os problemas da atenção primária, mas nós precisamos fazer reflexões sobre a atenção especializada, sobre a rede de atenção e tentar furar um pouco essa bolha desse processo. A lógica da organização da atenção especializada não é de gestão plena do gestor público. São serviços privados, contratados, e que é muito difícil, mesmo você contrata procedimento, mas às vezes o procedimento precisa de uma reorganização do processo de trabalho e de estrutura que não necessariamente é atendido. Então eu vejo esse um grande desafio que é necessário a gente estudar. Nós temos alguns estudos, a própria Cristina fez, a Cristina é que fundou o NEPA, a professora Cristina Calvo, a quem a gente reconhece todo o esforço da implantação da avaliação em saúde em Santa Catarina, é da Cristina, a gente colabora, mas é a Cristina a nossa líder, né? A nossa líder. Então, a tese da Cristina foi na análise da eficiência comparando hospitais públicos e hospitais privados. Será que o público-privado tem diferença? O público gasta mais, tem menos resultados? E ela chegou à conclusão que não, que se a gente comparar nos mesmos patamares, ou seja, a gente tem esse campo que é fundamental. E tem um outro desafio, Hernande, que eu acho que é agora que a gente precisa fazer, que a avaliação a gente é acostumada muito a pensar, avaliar, analisar aquilo que foi feito. Mas tem uma parte da avaliação, e existem métodos para isso, e que é necessário, de fazer uma avaliação da proposta que orienta a política. Porque uma vez que eu aporto recurso, lanço a política, aporto recursos, eu tenho um resultado e a gente vai avaliar isso. Mas será que essas eram as ações necessárias e prioritárias? Então, assim como a gente tem a avaliação dos nossos projetos previamente, o edital do CNPq é assim, lança uma linha, analisa o projeto, se for bom, você executa e depois avalia os seus resultados. Então, esse eu acho que é um momento importante da gente começar a fazer uma análise preliminar do problema e da proposição que aí está. Tem alguns estudos já nessa área. E, num terceiro ponto que eu gostaria de destacar, é o uso da avaliação como tomada de decisão. Então, nós temos, inclusive, o estudo da Gabriela, que é a avaliação de como que os resultados do PEMAC foram assumidos pelos gestores e implementados. A gente chama de meta-avaliação, é avaliar a avaliação. Sim. Será que aquelas perguntas que a gente fez, será que aqueles processos tiveram um resultado também? Então, esses são os 3 grandes desafios. E manter também a gente trabalha muito com análise de eficácia, de implantação, mas eu acho que a gente precisa olhar para fazer a avaliação da política preliminarmente como orientadora, do uso da avaliação e aplicação do que a gente fez, até para a gente refletir sobre esse processo, né, que a gente teve, e no campo aí da média e da alta complexidade. Tem um estudo da Célia que analisou as ações dos hospitais no parto. Então, já foi um parto para a gente entrar nos hospitais, né? Então, assim, ela teve essa inserção, porque ela estava no Ministério da Saúde e tinha uma inserção privilegiada, mas é muito difícil a abertura desses espaços para a gente fazer análise. Eu perguntei isso para ti e eu gostei dessa tua resposta da questão da atenção especializada. Um dos estudos que nós fizemos aqui de avaliação é sobre a questão da regulação. Eu também tenho estudo da regulação. Que eu acho que uma das questões muito sensíveis ponto crucial aos municípios, né, envolve a atenção especializada. E aqui tem 2 questões que a gente levantou, que eu acho que são interessantes. A primeira delas foi que no processo de fazer,
nós fizemos com grupos focais. Então, nós chamamos os interessados, o pessoal da atenção básica, chamamos o pessoal da gestão, chamamos os especialistas e a comunidade. Um dos grupos focais não teve. Qual que você acha que não teve? Um dos especialistas. Eles não foram para a reunião, nenhum especialista. Então, a dificuldade de botar realmente a área de especialidade, desde os profissionais até a estrutura, a participar, se ver como parte do processo e a entrar nisso. E a segunda questão interessante que apareceu muito forte lá foi do diálogo. A dificuldade de cada setor ouvir o outro. Isso. Né? Ou seja, parece que todo mundo tem razão, mas ninguém tem razão. Então, não necessariamente, né? Se não funciona para o serviço, ninguém tem razão. Mas exatamente. Acho que a gente trouxe nesse debate da avaliação com eles foi isso, assim, olha, a primeira coisa que a gente vai trabalhar com avaliação é estar disposto a ouvir, porque nós estamos aqui para dialogar, não para punir A, B, nem de apontar culpados, mas para buscar uma solução junto. Né? Então, acho que essa é uma questão muito boa. E esse é o setor difícil, bem espinhoso. Bem difícil. É um aprendizado esse processo, porque enquanto método da avaliação, veja, tem uma infinidade de indicadores e pontos que podem entrar naquela avaliação, mas não dá para fazer uma avaliação com 100 indicadores. A gente precisa selecionar aquilo para resolver aquele problema. Então, a gente tem a oficina de consenso, para poder estabelecer qual é o modelo, qual é a matriz, quais são os indicadores. Esse é um processo... dolorido. É difícil para as pessoas que estão participando entender que ali não há uma disputa, a gente tem que chegar num consenso, porque é a oficina de consenso. Não é a melhor alternativa, muitas vezes, não é a que eu gostaria, nem a que você, mas é o do meio, que para esse momento é o que cabe. Professora Josi, a gente se falou, né, até agora também muito desse lugar da produção, da entrega, da avaliação. E como é que a gente pode pensar a sociedade, então? Como que a sociedade, usuários do sistema, profissionais, os gestores, eles se beneficiam, então, desses resultados e da avaliação em si? Eu acho que o PMAC eu tenho algumas críticas a ele, né? Todos nós temos sempre quando a gente implanta alguma coisa assim grandiosa como foi, mas uma grande contribuição do PMAC foi que ele chegou lá nos técnicos, nos profissionais e na gestão como um instrumento de financiamento e aquilo ali começou a fazer um pouco de sentido. Nem todo gestor devolveu, porque a ideia era essa, a gente avalia e depois dá o resultado para as equipes e reorganiza. Nem todo mundo, mas eu entendo hoje, no cenário de Santa Catarina, vou falar isso que é onde a gente trabalha, que a avaliação não é um temor, a avaliação já é assumida pelos profissionais da rede e pelos gestores como um instrumento necessário. A sociedade ainda precisa, porque a gente ainda está na avaliação ali entrando da quarta geração, onde a gente envolve também quem sofre a ação. Isso é um desafio, esqueci de falar, eu acho que é um desafio mesmo, porque as nossas pesquisas têm um tempo, né, Hernani, para acontecer. Se a gente faz a pesquisa na pós-graduação, geralmente, e as instituições de fomento não financiam com muito afinco ainda a avaliação, né? Mas aí o estudante entra no mestrado, tem 2 anos, no doutorado tem 4 anos. Então, esse processo dificulta que a gente faça uma etapa de envolvimento, principalmente da sociedade nos aspectos, porque teria que ter uma outra metodologia que envolveria. Então, assim, os usuários eles se beneficiam porque tem uma política, mas ainda estamos, quem sabe a gente chega um pouquinho perto do Canadá, que já faz essas avaliações assim, a população já entende, já participa com muita ênfase desses processos. Aos pouquinhos. Eu acho que é trâmite, a gente não tinha nada em 2006, agora a gente já tem muitos centros de pesquisa, muitos resultados, políticas financiadas, então acho que sim. E você falou do PMAC, em muitos municípios a gente viu de alguma forma essa conversa e os usuários percebendo as transformações também, né? Tanto Sim. com o investimento e a mudança de prática, de processo, quanto quando veio, né, a questão do investimento para as unidades melhorarem. Então teve coisas que E eles participavam, tinha um módulo, que é o módulo 4 de satisfação do usuário. A amostra não era muito significativa, mas era a satisfação e eles faziam feedback, eu acho que isso. Mas, enfim, é processo, né? A gente vê a avaliação como um processo colaborativo, necessário para o orientador, e isso é tempo, é estrada. A gente abriu essa estrada, você
tem uma responsabilidade. É vocês, né, Hernani, que os nossos estudantes que vêm em saúde coletiva têm essa responsabilidade de trilhar. Mas eu acho que a gente já teve muito pior do que estamos agora. Eu vejo com otimismo muito grande essa área de atuação, muito prazerosa. A gente aprende muito com saúde coletiva fazendo avaliação. Bom, estamos nos encaminhando para o final desse podcast. Nós gostaríamos de deixar um espaço para que você pudesse falar livremente, se tiver alguma coisa que você quiser ainda contribuir, alguma questão que a gente acabou não contemplando e você gostaria de compartilhar. Não, vocês contemplaram muito, eu acho que foi uma conversa muito interessante, um espaço como esse importante. Eu agradeço muito que vocês tenham escolhido o tema da avaliação para que a gente possa divulgar mais amplamente, né? Dizer que estamos à disposição, acho que trocar figurinha, né, Hernani, fazer avaliações conjuntas, as instituições se unirem para fazer avaliação, eu acho que é um processo, então o NEPAS está aberto para isso, sedento que venha, e espero que então a gente possa estabelecer amplamente e convidar a todos para pensar a avaliação como este processo e ler os resultados da avaliação nessa perspectiva que a gente adota. Bem, nós discutimos vários aspectos importantes sobre a avaliação em saúde e conhecemos importantes contribuições da área para a saúde coletiva. A gente fica por aqui, terminando esse nosso podcast Saúde Coletiva, e enquanto vocês aguardam o nosso próximo episódio, a gente convida vocês a acompanharem nas nossas redes sociais, @ppgfurb, no Instagram e no YouTube. Até mais!